queridos irmãos. Queridos irmãos, boa noite. É muita satisfação estarmos aqui reunidos para nos voltarmos ao Evangelho do Cristo e tratar do tema das aflições, tal como desenhada no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um esforço de abordar as leis morais do Cristo. Como sabemos, no Evangelho segundo o Espiritismo temos elencados as leis morais, mas em particular com ênfase ao Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte nos traduz uma moral que é toda nova, toda inovadora que o Cristo vem nos trazer. Algo distante daquela realidade de há 2000 anos, naquela sociedade em que a força, em que a riqueza era, portanto, sinônimo de bem-estar, de felicidade, de bem-aventurança. E aí alguns de nós poderíamos dizer, mas não era só daquela época, também na nossa época são considerados bem-aventurados os que possuem, os que têm, não é? Os que têm poder e riqueza, sucesso. É assim que o mundo considera os vitoriosos. Mas nós já somos, nestes dias, bafejados pela lição imorredora do Cristo. E se muitos ainda não se tocaram fortemente pelo conteúdo profundo da mensagem do Cristo, é verdade que já damos os primeiros passos. Muitos de nós tivemos oportunidades em outras encarnações de nos defrontarmos com esta rica mensagem do Cristo Jesus. E o abandonamos. E utilizamos de forma inadequada essa abordagem do amor que ele veio nos trazer, que era toda revolucionária. Porque, digamos, você dizer bem-aventurados os aflitos era algo inconcebível. Como bem-aventurados? Poderia parecer até uma pilhéria que se dissesse felizes os que são aflitos. Porque, evidentemente, que não era assim que a sociedade poderia conceber alguém que pudesse ser considerado bem-aventurados. E, em particular, a ideia de que aqueles que choram serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque haverão de ser consolados. Esta é uma abordagem inteiramente nova e nos reflexiona para o dia de hoje, nos traz a reflexionar para o dia de hoje, nesses instantes em que a sociedade estorcega, é essa a ideia que nós temos sobre a sociedade atual, em graves conflitos. Porque, por exemplo, se dizia de que 1 em cada 100 habitantes sofria de algum tipo daquilo que hoje consideramos depressão, ansiedade, os grandes tormentos da mente. Há 100 anos era mais ou menos essa a proporção que se tinha. Hoje já se fala que 1 em cada 5 pessoas ou teve, ou tem, ou vai ter uma depressão. Um grave quadro depressivo ou de ansiedade, nas vários formatos que hoje se concebe aquilo que se falava anteriormente de uma grande tristeza, da noite escura da alma do que falava São João da Cruz. Esta perspectiva nos abre a ideia de perceber a mensagem contida no Evangelho do Cristo e como ela é trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo para solucionar os graves problemas que enfrentamos nos dias atuais. Na leitura que nós tivemos hoje, na continuidade da mensagem do Espírito Fénelon, nós temos um chamamento a perceber as dores e os sofrimentos dos dias atuais. E todo o capítulo
que é abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz a refletir sobre o que é o sofrimento para nós outros. Nós temos uma ideia de levar a vida na perspectiva de não passar por sofrimentos. Chegamos mesmo a dizer, nas nossas felicitações do final do ano, algumas pessoas dizem: que maravilha, se esse ano que vier tivermos saúde e paz. Só quer isso, saúde e paz. Quer dizer, se todos nós passarmos pela vida o tempo todo com a ideia de que não vamos enfrentar doenças e que não vamos enfrentar desafios que possam questionar o ambiente de paz íntima, né, que todos nós almejamos, nós teremos uma vida de um tipo de realidade que não nos pertence. Estamos num mundo de provas e de expiações. Todos nós, os que habitamos a Terra, em algum momento de nossa vida iremos passar por grandes turbulências. E não foi por acaso que o Evangelho do Cristo refletiu sobre as lições que ele veio nos trazer. Era ele na tormenta, queremos dizer, estava ele no barco com os seus discípulos, e a mensagem evoca a ideia de que ele estava descansando. É a única passagem de todo o Evangelho em que o Cristo descansa, de que se fala que o Cristo descansa, de que ele dorme. É nessa passagem. Ele está no barco e disse que ele recostou-se e colocou a sua cabeça numa almofada e dormiu. É algo simbólico, extraordinário, porque veja, fala-se que o navio balançava tanto, dada a ventania, que é comum vir a ventania nesta região. Ela vem do Rio Jordão, uma ventania forte, e as vagas do lago de Genezaré, eles assumem proporções grandes, mas fala-se de que banhava a própria embarcação, e a tal ponto que aqueles que eram pescadores e estavam com ele sofreram o grande impacto e chegaram a temer a morte. É dito no Evangelho que eles estavam realmente temendo a morte e vão até o local onde está o Cristo dormindo. Olha que coisa estranha, porque, digamos, o barco já está balançando e ainda mais a água vem molhando e ele está dormindo. Lógico que tudo é simbólico. Não há um sentido unicamente daquilo que efetivamente aconteceu, né? Lógico que aconteceu, mas o sentido é mais profundo, porque os discípulos chegam a eles: mestre, estamos a enfrentar a grande turbulência, né? Estamos temerosos pelas nossas vidas. E o mestre faz a repreensão, porque fala a eles sobre a fé. Tenhais fé, para que se acalmem. Afinal, eles estavam com Cristo. O meio de encontrar o equilíbrio é o Cristo. E eles tinham Cristo junto a eles, mas estavam olhando as vagas, os ventos. E fala-se que o Cristo levanta e ordena aos ventos e as ondas para que silenciem e se acalmem. E é isto que acontece. E o simbólico profundo é que nós temos o Cristo junto de nós o tempo todo. O Cristo está dentro de nós. Mas nós buscamos sempre nos nossos tormentos, buscamos resolver as coisas nas coisas exteriores. E dizemos: o meu problema, só quem pode resolver é o psicólogo. O meu problema, só quem pode resolver é o médico tal. O meu problema, só quem pode resolver é o gerente de banco. O meu problema, só quem pode resolver é meu pai, minha mãe, meu irmão, meus amigos. E às vezes, quando a gente diz assim: a religião pode me ajudar, aí dizemos: vou atrás do padre, vou atrás do pastor, vou atrás do médium. Porque nós sempre queremos intermediários, nós não procuramos o Cristo. E o Cristo habita dentro de nós. E a grande lição era que naquela vaga, os discípulos possuíam o Mestre. Aonde ele reinava na embarcação, estava no local de destaque. Em nós mesmos, o local de destaque é o nosso coração.
no sentido daquilo que ele representa, no sentido da harmonização dos sentimentos. Então buscamos o Cristo interno em nós para a resolução dos graves conflitos que temos a enfrentar. Porque, afinal de contas, não encontramos soluções para nossas vidas, para os grandes embates da nossa vida, fora do Cristo Jesus. Não encontramos. Se apercebam em todas as situações vividas nesta existência. Ocorreu um problema aqui, um problema de outro tipo acolá. Resolveu ficar revoltado? Alguém que se colocou revoltado diante da vida, resolveu o problema? Alguém que procurou nas coisas externas, resolveu o problema em profundidade? Mas aqueles que procuraram o Cristo, renovaram-se de esperança, em força, em coragem, em motivação. E aquele problema ganhou outro sentido. E é essa a mensagem contida no Evangelho que o Cristo Jesus deixou para nós outros. De saber que na hora das tempestades é preciso ter fé e confiança. E não olharmos, nos fixarmos nas vagas tormentosas. Não nos fixarmos nos ventos bravios. Mas olharmos quem está no leme da nossa própria vida, que é o Cristo Jesus, e para Ele colocarmos os nossos olhos. Ora, o Evangelho segundo o Espiritismo trata das questões das aflições, dos tormentos, nos lembrando da necessidade de, diante das dificuldades, agirmos com 3 pilares fundamentais. É preciso ter coragem, é preciso ter resignação e é preciso ter fé. Estes são os instrumentos com os quais lidamos com os grandes tormentos que se apresentam à nossa frente. Porque vejamos, quais são os grandes desafios humanos? Nós temos os grandes desejos. Nós podemos dizer, tudo que eu quero na vida é ser feliz. Se fizermos uma pesquisa na sociedade e dissermos, o que você quer para a sua vida? A pessoa diz, eu quero ser feliz. E às vezes detalha essa felicidade na forma do que é a sua necessidade. Eu quero viver um grande amor, por exemplo. Ou há aqueles que, mais presos a matérias, querem resolver as coisas através da compra, da aquisição de um bem, etc. Ou mesmo a efetivação de um trabalho, é legítimo. Gostaria de passar num concurso, é legítimo. São situações que nós queremos. Mas e os grandes desafios? E as grandes aflições? Muitas vezes dizemos, a minha vida é repleta de desafios. E chegamos mesmo a dizer, rapaz, eu tenho... Já damos os primeiros passos no Espiritismo. E aí dizendo, eu devo ter sido uma coisa muito ruim na outra existência, porque eu nunca vi tanto desafio na minha frente. E acontece aqueles grandes desafios, dizendo, rapaz, eu imagino que eu joguei pedra na cruz. É verdade que jogou, mas não é esse o problema. Porque os grandes desafios não estão referidos aos resgates que temos que realizar. Aí dizemos, eu vim para essa vida para resgatar muitas coisas. E fica choroso e se lamenta diante dos outros e diz, olha, eu não sei o que foi que aconteceu. Porque eu assumi coisas muito grandes para essa existência. Eu devia estar doido antes de encarnar, porque assumi que eu ia enfrentar isso e aquilo outro. Essa pessoa da minha família, esse problema no ambiente de trabalho, as necessidades financeiras são grandes demais. Como é que eu assumi esse compromisso tão grande? Nós dizemos assim. E não é verdade isso. O próprio Evangelho trata dessas questões, o Evangelho segundo o Espiritismo, e Joana de Ângeles, em tratando das questões do sofrimento humano, nos fala que cerca de 98% de tudo que são aflições na nossa existência são todas coisas geradas hoje, na presente existência. Apenas uma pequena parcela se refere a resgates do passado. Olha que coisa impressionante.
E isso deve nos movimentar a ideia de por que agimos assim. E pensemos, como é dito no Evangelho, quando as pessoas percebem as grandes aflições da vida, aí dizem, mas rapaz, olha, aflição, sofrimento, aflitos são os miseráveis. Os que estão nas ruas são miseráveis, são aflitos. Os que passam por grandes necessidades financeiras são aflitos, miseráveis. Os que têm uma doença grave são aflitos. Os que passam pela ocorrência da morte de um ser muito querido são aflitos. E aí conceituamos, né? Esses são os aflitos, as grandes dores, os grandes tormentos, os grandes desafios. De fato, o Evangelho segundo o Espiritismo dá uma ênfase à questão da morte dos entes queridos, em primeiro lugar, e depois elenca os erros de interpretação nossa sobre as aflições. Porque vejamos, quantos de nós, sem poder, chega e diz, eu seria feliz se eu tivesse aquela casa. Aí passa a viver o tempo todo, se movimentar para conseguir aquela casa que não tem dinheiro para comprar. E tornando-se infeliz porque não vai comprar aquela casa. E se fizer a besteira de pegar um empréstimo que não vai poder pagar para ter aquela casa, aí que a vida vai virar um inferno. Mas diz, eu só serei feliz se tiver aquela casa. Outros vão dizer, eu só serei feliz com aquela pessoa. Mas aquela pessoa não quer você. Mas eu só queria se fosse aquela pessoa. E vive a vida atormentada porque não tem aquele rapaz ou aquela moça. Vai viver o resto da vida infeliz porque aquela pessoa não quer você. Quer até de outra forma, poderia querer até como amizade e tudo, mas não quer você para uma relação. Mas aí você se atormenta, sua vida torna-se um inferno. A infelicidade é expressa porque eu quero algo que eu não vou ter, ou pelo menos não vou ter naquela forma que eu imaginei. E aí nós dizemos, eu seria feliz se eu tivesse aquele emprego. Eu tinha uma colega, no tempo que estudávamos segundo grau, e fui fazer vestibular para engenharia e tal, e ela queria fazer medicina. O tempo todo ela queria fazer medicina. E eu achei assim, eu disse, mas que determinação, porque ela não passou uma vez, não passou outra vez, não passou, e ela insistindo. Eu já tinha terminado o curso, já tinha terminado o mestrado, já era professor da universidade, e me encontrei com ela, e ela ainda continuava fazendo vestibular para a medicina, só queria se fosse medicina. E eu dizia, mas se fosse assim, uma enfermagem, na área de saúde, depois que passa, parece que dá aquele, né, despertar, e a pessoa passa no curso depois. Mas não, só... E eu sei que 13 anos depois, eu me encontro com ela, ela diz, eu estou fazendo medicina. Eu disse, que maravilha, fiquei muito contente. Porque já pensou, você faz 13 vestibulares e consegue passar, maravilha. Mais adiante, vocês veem como eu sou velho já, então mais adiante me encontrei com ela e eu já imaginei que ela era, pelo correr do tempo, ela já era médica. E eu passei e disse assim, você... qual é a sua especialidade? Já estava querendo me candidatar, né? Porque uma pessoa que se dedica tanto a querer ser médico deve ser um excelente profissional. Abandonou. Quer dizer, não era aquilo, né? Ela entrou e tal, o negócio era passar no vestibular. Aí quando foi, disse, não é o que eu queria. Olha só que a vida se transforma num tormento, numa amargura. Porque a pessoa fixa que a ideia de que só será feliz se tiver aquela coisa. E não é assim. Nós não nascemos para ser isso ou aquilo. Para ser médico ou advogado, são adições à nossa vida. Nós nascemos e estamos aqui no grande aprendizado do amor que nos encaminha para a luz divina. Esse é o propósito da existência.
Tudo mais é acessório. Aquilo que a gente vai ter como trabalho, como relações humanas, a gente vai construindo na vida, mas no sentido de acumular os valores que, entesourados, nos encaminham à luz divina. É isso que nos liberta. É isso que nos faz avançar. Não são as coisas materiais, não são as posses, mas 90% dos nossos tormentos estão ligados, 90 e tantos por cento, a esse querer coisas que, em geral, nós projetamos como essenciais à conquista da felicidade e que não são. E isso provoca os tormentos. E aí somos infelizes. As aflições, os sofrimentos. Diz Joana que os sofrimentos todos têm ligação direta com um sentimento que cultivamos, que é o medo. O medo. O medo paralisa-nos em várias das nossas ações. E todos os medos, em última instância, é originado do medo maior. E o medo maior é o medo da morte. Por que temos medo da morte? Quer dizer, menos, lógico, os que estão reunidos aqui, porque todos aqui não têm medo da morte. Eu percebi isso. Quando eu falei assim, medo da morte, vi que ninguém fez assim. Não foi? Ninguém fez. E por que esse medo da morte? Quantos aqui em casa conversam sobre a morte? Chega assim e diz com os filhos: olha, minha gente, sabe a morte? Ela vem. Ninguém conversa sobre isso, né? Mas ela vem. E precisamos conversar sobre a morte, principalmente no ambiente espírita. Precisamos conversar sobre a morte porque a morte vem. E quando ela vem, em geral não manda aviso. Às vezes manda. As pessoas passam um tempo no hospital, a pessoa tem uma ideia e parece que vai. Parece que vai. Mas nós temos uma dificuldade de lidar com a morte. É lógico que a morte de um ente querido, e diz Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, particularmente na mensagem Ante os que partem, é dito por Emmanuel, olha que maravilha. Maravilha no sentido da profundidade. Nenhum sofrimento na terra será comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. É uma consideração de Emmanuel sobre um fato que é absolutamente um fato que significa uma ruptura em absoluto na nossa existência. Porque aquele ente querido não mais fará parte dos nossos abraços, dos nossos beijos, do nosso toque, do nosso olhar, do compartilhamento. E isso é um sentimento de perda que passamos a vivenciar. Embora saibamos que não perdemos, porque temos a visão da vida eterna, mas existe essa perda. Depois de uma palestra em que Divaldo falava, disse assim, me falam sobre a perda, e ele fez uma brincadeira, lógico, mas não desmerecendo a dor de quem sente, porque sente verdadeiramente. A dor de quem perde alguém querido é dor e é perda. Mas como ele fez isso, virou mais ou menos como que um receituário entre os amigos espíritas. E alguns passam, nunca passaram pela situação, passa por você que passou por essa situação e diz assim, mas não fique sentindo que perdeu, você não perdeu nada. E eu olhando, perdi, né? É evidente. Perdemos o contato, perdemos o abraço, perdemos o beijo, perdemos as expectativas e os sonhos, que fazem parte da existência. Mas não perdemos em profundidade, sabemos. Não perdemos em profundidade. É isso que se deve resguardar. E Emmanuel, com muita propriedade, com muito respeito, fala exatamente disso, que o sofrimento existe e nenhum é igual a este sofrimento. Por isso que é uma prova muito grande.
que a pessoa passa. É uma prova imensa, aquela de se perder alguém que é um ente querido, muito querido. Vou deixar o relógio aqui para a gente controlar o tempo. Mas bem, falávamos sobre a questão da morte e da incompreensão que temos sobre a morte. Porque o Evangelho, por exemplo, cita duas frases que é tão comum e todos nós já ouvimos em algum momento. Aquela que diz: se fosse bom, teria morrido. Né? Isso quando se pensa em alguém que é mau ou faz maldades e que escapa de uma situação, né? Que alguns poderiam dizer assim, mas ele estava à beira da morte e escapou. Se fosse bom, teria morrido. E muitos dizem, né? E se revoltam e dizem assim, mas é tão novo, é injusto que isso aconteça. Principalmente quando são os jovens que partem antes, nós dizemos isso é injusto. Nós já ouvimos muito isso, certamente que ninguém aqui usou essa expressão. Porque quando usamos essa expressão, é a mesma coisa que dizer, Deus é injusto. Quando usamos essas expressões, dizemos, Deus é injusto. Porque aquele que é ruim, permanece. E o que é bom, vai antes. O Evangelho se desdobra sobre isso exatamente para nos mostrar que aquele que fica, precisa ficar, porque este é um educandário de pessoas que são doentes da alma. Então esse é o local dos doentes de alma, que somos todos nós. Mas aquele que não precisa mais ficar aqui, livre, que tem que fazer mais aqui, aquele que não precisa, que a prova era aquela e cumpriu, e foi. E o espírito Sansão, que era da Sociedade Espírita de Paris, fala exatamente isso. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente, Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos. E dizendo, poderia ter sido eu. Quem somos nós para julgar e dizermos que Deus está errado e que nós estamos certos? Quem somos nós? Nós não temos a visão mais profunda sobre os acontecimentos. Os acontecimentos que ocorrem na ida de alguém que é muito jovem e que parte e que veio numa missão, às vezes, exatamente de burilar a nossa alma, para que possamos cultivar sentimentos que sem a partida deste ente querido talvez não o cultivássemos, para nos despertar para sentimentos que talvez, se esse ente querido tivesse ficado entre nós não teríamos conservado. Falo daquilo que já estava programado, que era de um projeto familiar ou de um grupamento. E quando isso acontece com base na absoluta bondade, justiça e perfeita misericórdia de Deus. Muitos que me conhecem sabem que há menos de 2 anos, meu filho com 23 anos sofreu um infarto. E aquela foi uma dor terrível, porque nada anunciava que aquele filho pudesse vir a ter um infarto. Era saudável, jogava bola, se divertia, muito alegre. Estava nos seus últimos momentos da universidade. E naquela oportunidade acontece o infarto, e aí todas as consequências, operação, 40 dias em UTIs, entre aqui e Recife, e ficávamos a dizer, meu Deus, o enfrentamento dessas dores. E nos apoiávamos exatamente no Evangelho.
no Evangelho, nas horas supremas, de dores que antecederiam o Calvário, era Jesus, no jardim do Getsêmani, a fazer a oração ao Pai e a dizer: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Para logo em seguida dizer: mas que seja feita, não a minha, mas a tua vontade. Não é o Cristo de Deus que tinha nenhuma dúvida sobre o que iria passar, mas era o Cristo reduzindo-se à dimensão humana para deixar um exemplo a nós outros, de quando, nos grandes desafios e no grande testemunho, nos movimentarmos com toda força para solucionar aquele problema. Porque temos que agir com coragem, não podemos nos imobilizar, temos que reunir todas as forças para superar aquelas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, colocarmos sempre nas mãos de Deus. Porque sabedores que não temos a condição de refletir sobre a grande verdade que preside os nossos destinos. Então dizemos, confiamos em Ti, que haverá de, diante desta situação, oferecer a melhor solução. Naquela oportunidade, eu tive ocasiões de várias mensagens que nos chegavam, uma belíssima nos informando: André, o jovem na carne, mas maduro em espírito, está assistido pelos vanguardeiros do Mestre do Amor Infinito. E aquilo nos acalmava, nos balsamizava, porque apesar de todas as dores no enfrentamento, o Mestre nos acompanhava. E eu dizia a Márcia: o médico de André é Jesus, e seja o que vier a acontecer, é dentro dos propósitos que o Pai tem para a nossa vida. E naquelas oportunidades em que nos defrontávamos, por vezes, no dia a dia, com médicos, naquela dureza com que os médicos falam para nós outros, nesses instantes, e por vezes, maior parte do tempo, em orações, a tal ponto que à noite eu ficava em orações com o Evangelho, e quando eu me dava por mim, eu estava dormindo, estava na cadeira, reclinado, dormindo, e certamente me desdobrava, porque tive muitas mensagens, e em particular uma mensagem deste Evangelho segundo o Espiritismo é muito cara para mim, e exatamente neste capítulo, Bem-aventurados os aflitos, que é uma mensagem do Espírito Lacordaire, que fala do bem e do mal sofrer. Porque me era dito que naqueles momentos da UTI, eu em desdobramento com Márcia, estávamos acompanhando André, numa reunião em que tinha um instrutor espiritual que vinha palestrar sobre o bem e o mal sofrer. Porque o bem sofrer é evidentemente aquele que faz o enfrentamento das dores, mas se ampara exatamente na coragem, porque nós temos que nos movimentar em todas as direções para superar aquele problema, com fé, vinculados a Deus, porque não há resposta para os nossos sofrimentos fora de Deus, mas com resignação a ponto de, repetindo o exemplo do Cristo, colocar todas as decisões na mão do Pai, porque Ele sabe. Naquela oportunidade, uns 15 dias antes de André desencarnar, nós fomos a Fred, lá em Cabo de Santo Agostinho, e falávamos com o espírito amigo, e ele falando para Márcia dizia: mas eu estou preocupado, porque os médicos falavam, eu tenho que montar uma UTI em casa, não sei o que, fazer isso, aquelas coisas que os médicos falam com a maior naturalidade, como é que a gente vai lidar com isso? Ela dizia: isso é um grande tormento, saber como a vida da gente
iria se transformar por completo e não saber lidar com aquele evento. E eu me lembro do espírito, ficava assim... Era Fred incorporado, né? Eu não gosto do nome incorporado porque ele não é correto o termo, né? Mas boa, dizendo: minha filha, isso não vai acontecer. E elas, mas vai acontecer, os médicos estão informando, vai ter, e eu tenho que fazer isso. Minha filha, isso não vai acontecer. Ah, mas esse é o meu tormento, não sei o que, minha filha. Até que teve um momento em que ele disse: olha, André está tão bem que se fosse possível ele vinha conversar com vocês agora, mas não é interessante que ele se aparte agora do corpo dele, aonde ele está. Mas muitas vezes ele é retirado para o plano, as colônias espirituais, está fazendo cursos, está discutindo e está plenamente consciente de tudo que lhe acontece. E tão consciente que já colocou todas as decisões na mão do Pai. Nós ficávamos assim. Ele é um espírito maduro. E naquela oportunidade, Márcia, com aquelas coisas, o espírito amigo chega e diz: minha filha, vá para essa sala ao lado para tomar um passe. E veio e falou comigo. Disse: ela não está em condição de ouvir isso que eu vou lhe dizer, mas tudo se encaminha para a desencarnação de André. Foi aquele impacto. Porque no impacto de lógico, a gente reconhece as situações, mas eu tinha que falar para ela, tinha que falar para os meus filhos, como é que seria isso? E eu dizia: mas lembrando o Cristo, eu continuarei lutando até o fim. Está correto. Porque daqui de onde percebemos e estamos acompanhando André, tudo se encaminha para a desencarnação dele. Mas o Pai, as altas esferas, podem alterar as coisas. E isso é uma conduta de um espírito elevado. Um espírito não elevado diz: vai acontecer isso ou aquilo. Mas um espírito elevado sabe até onde vai a sua condição de perceber os eventos. Porque acima dele, muito acima dele, esferas mais elevadas podem alterar o rumo das coisas, de acordo com a percepção daquela situação. E eu disse: eu vou continuar lutando com todas as minhas forças, orando e vibrando, mas colocando sempre nas mãos do Pai o que irá acontecer. E ele partiu, meu filho querido partiu. Partiu para se sentir livre. E naquela oportunidade o Espírito nos dizia: você sabe, quem ama, liberta. Quem ama, liberta. É uma verdade tremenda. Quem ama, liberta. E ele dizia, ele veio, percebe o corpo, diz: esse corpo não tem condição. Esse corpo não tem condição. Ele percebe. Ele não poderá realizar tudo o que ele pode realizar, mas livre, realiza coisas fantásticas. E nós o sabemos. Hoje eu sei dos trabalhos que ele desempenha, e auxilia, e aprende, e ajuda em tantos campos maravilhosos na seara do Cristo. Meu filhinho amado, no plano espiritual, continua presente entre nós. Conversamos, dialogamos. Eu não sou um médium ostensivo. Tenho uma intuição, percebo sua presença muitas vezes entre nós. Houve uma oportunidade em que estava na Seja e ia fazer uma palestra. Nesta oportunidade, em geral, eu chego uns 15 minutos antes e fico olhando o que vou fazer. Mas nesse dia em particular eu estava meia hora antes e não levantei para perceber nada na plateia. Nada. Fiquei só escrevendo. E uma amiga minha, quando percebeu, a filha dela também é média, disse: olha, fulana, quem está ali? É André. Ele estava junto comigo, rabiscando.
aquilo que eu iria falar. A palestra chama-se Pais e Filhos. E naquela oportunidade eu fiquei escrevendo. Aí quando eu vi, a nossa amiga chegou: tem um presente para você. Aí eu me virei, ela disse: foi a André que trouxe para você um bilhete. Era próximo do Dia dos Pais, pouco tempo a mais do que um ano da sua partida. Ele veio na minha palestra do Dia dos Pais, em que eu estava falando sobre pais e filhos, e me trouxe uma mensagem. Não trouxe aqui para vocês, é muito bonita a mensagem, carinhosa, agradecia pelos exemplos, pelas lições, e falava de que éramos companheiros de longa data, de longas experiências, juntos sempre. E naquela oportunidade eu comecei a chorar. Chorava compulsivamente. E eu dizia: meus amigos espirituais, vocês me ajudem, porque eu tenho uma palestra daqui a pouco, eu vou ficar aqui chorando aqui antes da palestra, não pode. E aí, lógico, como sempre, nessas ocasiões, os espíritos amigos nos ajudam, e eu me equilibrei. E fiz talvez a palestra mais equilibrada, ninguém percebia nada. Márcia mesmo não sabia que eu tinha recebido a mensagem. No fim, eu ia acabar com a mensagem, outra mensagem, e falei a mensagem que tinha recebido ali naquela hora. E Márcia ficou muito emocionada, porque não tinha sabido que tinha acontecido aquilo ali. E foi muito interessante, porque no meio da palestra ainda, outros amigos franciscanos me mandaram uma outra mensagem maravilhosa, linda, porque fui franciscano noutra existência. Não, nada a ver com grande coisa não, né? Daqueles franciscanos que erraram, e eles nos ajudam e vêm nos ajudando e nos amparando. Então foi um dia de muita luz, E trago essa reflexão para que a gente veja, a partir de um caso concreto, que é o nosso, de que a relação que temos com a morte e a vida, da cultura que temos na sociedade, ela é muito diferente do que verdadeiramente acontece. A verdade é a verdade espiritual, o que nos alimenta a vida, tal como Cristo veio nos anunciar. Eu vos ofereço vida, mas vida em abundância, é a vida espiritual. A vida espiritual é a vida abundante, porque ela não se resume a estas questões materiais, o ter, o poder, o sucesso, o emprego, a personalidade que temos. Se fizemos mestrado, doutorado, se amealhamos algum prêmio, alguma conquista, meramente momentânea, e daí? Emmanuel era senador em Roma e depois veio como escravo na encarnação seguinte, e assim é com todos nós. E nós olhamos para esses desvarios na política e olhamos, olha só, e é impressionante como nós estamos vivendo um tempo de separatividade tremenda. As pessoas olham e dizem assim: olha, se você for de tal partido político ou defender tal candidato, desapareça da minha rede social. Olha que coisa, mano. Você é amigo da pessoa até o momento em que você diga: eu vou votar em fulano de tal. Aí deixou de ser amigo. Então a pessoa perdeu todas as características, todo o valor, por uma escolha eleitoral que não significa nada, digamos. Não é que não tenha significado para você, nada do ponto de vista daquilo que iremos construir para a nossa vida espiritual. Estou dizendo nada, não é nada especificamente, mas é muito pouco. Mas quem votar nisso aqui é igualzinho o cão do inferno. Primeiro começa a acreditar no inferno e no cão. São duas coisas, né? Que é um absurdo. Eu já vi nas hostes espíritas as pessoas dizendo: mas se for a favor desse candidato, então para mim... Aí começa a ver defeito no outro. Nós, com este tipo de comportamento, estamos alimentando a separatividade e, portanto, as aflições no mundo. E sempre que agimos no modo contrário, que é aquilo que o Cristo veio nos ensinar,
é um pensamento harmônico, um pensamento de compreensão, um pensamento de tolerância, nós agimos exatamente para transformar esse mundo. Porque dizia o apóstolo Paulo: não vos conformeis com o mundo, transformai-vos. Olha que coisa magnífica. Porque ele não disse transformai o mundo, transformai-vos. Essa é a grande contribuição que nós damos ao mundo. Quando nós nos transformamos, nós ajudamos a transformar o mundo. Quando o nosso pensamento é harmônico, é pacífico, é pacificador, nós ajudamos a transformar o mundo. Mas a gente quer transformar o mundo na nossa rede social e compartilhando as piores coisas possíveis sobre os outros. Coisas que a gente chega e diz assim: rapaz, isso é bom para a gente prejudicar aquele candidato. Aí, pum, joga. Era o Cristo a nos falar sobre a maledicência como uma das nossas sombras da alma. Mas dizendo: eu não falei mal de ninguém. Mas só digitou, não precisou muita coisa não. Compartilhou ali, já lançou o veneno para frente. Com consequências. É preciso, nesses momentos em que estamos vivendo grande separatividade, nos lembrarmos das lições do Cristo. É sempre aquela ideia de trazer o Cristo para o leme do nosso barco nos tormentos. Imaginemos o Cristo perto da gente, olhando o que a gente faz na internet. A gente teria vergonha, não teria? A gente olhar assim: mas rapaz... Eu já vi gente que começa a conversar e tem uma imagem do Cristo, a pessoa vira assim um pouquinho, como retrato do defunto. Quando a pessoa começa casou, né, aí ficou viúva, aí vai namorar com outro, aí começa a virar a foto do ex-marido. Pois bem, tem gente que começa a falar e tem uma imagenzinha do Cristo assim em casa, aí vira. Eu já vi essas cenas assim, eu achava tão engraçado, que o Cristo não vai ouvir, né? Você virou assim, ele não vai perceber. O Cristo está próximo de nós. A gente não tem a ideia, mas é sempre bom perceber: o Cristo está perto de nós, naquelas nossas atitudes, né? E a gente vai e compartilha, acha que não tem consequência. Tem consequência. É a maledicência moderna, é essa. Só que mais perigosa, porque antigamente a gente falava mal do outro para 1, para 2, para 3. Agora a gente multiplica por 1000, falando mal dos outros, não é? Mas a gente se conforma a dizer: mas eu estou do lado certo. Quem é que pode dizer qual é o lado certo verdadeiramente? Nós só temos uma compreensão mediana sobre os acontecimentos e nos comportamos, buscamos dizer que estamos tomando as melhores decisões. Mas aqui hoje a ideia é que as escolhas têm consequências. Em tudo tem consequência. Como lidamos com a morte? Porque, digamos, falei do meu caso. E quantos casos, diante da morte, a pessoa entra na desesperação. E diz mesmo, e chega a brigar com Deus. Chega a brigar com Deus. Chega a dizer: isso não é possível, isso não deveria ter acontecido comigo. Eu sou bom, eu sou espírita. Teve um amigo meu, muito amigo, né? Espírita de longas datas, espírita muito antes de que eu fosse, e ele dizendo: mas como é que pode acontecer um negócio desse? Uma família tão boa, acontece um negócio desse? Eu digo: e por que teria eu que ser privilegiado em relação a outras famílias? Não é? Passei por isso porque era a minha necessidade, a necessidade dele, a necessidade de nós outros que estávamos na família. Tem um propósito que eu não alcanço, tenho apenas uma leve impressão, uma leve ideia, algumas informações medianas, mas não me cerca toda a realidade do que está acontecendo. Mas certamente tenho absoluta tranquilidade em dizer: tudo o que aconteceu foi dentro da perfeita justiça, perfeita misericórdia e bondade infinita do nosso Pai. Estamos próximos do nosso encerramento. Eu queria lembrar de um personagem que é muito caro a mim, o magnífico Francisco de Assis. Porque ele nos informa como devemos perceber a vida e como devemos entender a ideia e a compreensão das lições do Cristo
em profundidade. Porque diz Joana de Ângeles que ninguém antes nem depois do Cristo teve uma vida, uma existência na carne que mais tenha se aproximado a do Cristo do que Francisco de Assis. Ninguém. Nem antes e nem depois. Então imaginemos que importante refletir sobre essa existência vigorosa, porque era um jovem rico, tinha diante de si todas as possibilidades e transformou a sua vida num exemplo que ao longo dos séculos nos anima e nos convida a fazer o mesmo, de que é possível fazer o mesmo, de que é possível seguir o Cristo com toda a intensidade com que ele seguiu. E naquela oportunidade ele caminhava naquele frio rigoroso do centro da Itália de hoje, a região da Úmbria, e entre uma cidade e outra aquele frio enregelado, os ossos. E ele, acompanhado com o irmão Leão, que era o seu fiel companheiro, o irmão Léo, ou irmão Leão, e ele chamava irmão Cordeirinho com aquela gentileza, aquela forma de tratar toda própria de Francisco. Dizia: irmão Cordeirinho, por tudo que é mais sagrado, escreve aí. Porque o irmão Leão era aquele que escrevia as coisas dele. Ele dizia: irmão Cordeirinho, por tudo que é sagrado, escreve aí sobre a verdadeira felicidade. Disse: pois não, irmão, morrendo de frio, mas vou escrever. Mas nos apressemos que o frio é grande. Irmão, nem que nós consigamos curar todos os doentes, trazer para o Cristo as almas perdidas, nem mesmo aí existe a verdadeira felicidade. Escreve aí, irmão Cordeirinho. Pois não, irmão, vou escrever. E mais adiante ele andando, aquele frio. Irmão, saiba que mesmo que nós falemos a língua dos anjos e consigamos interpretar tudo que os anjos queiram nos dizer para informar os nossos semelhantes, nem mesmo aí reside a perfeita felicidade, a perfeita alegria. O irmão Léo escrevendo naquele frio, e ele dizia: mas irmão, saiba que nem se nós fizermos com que os cegos vejam, os aleijados andem, nada, todas as curas e todos os milagres que realizarmos em nome do Cristo Jesus, nem mesmo aí reside a verdadeira felicidade. E ele: pois, irmão, pelo amor de Deus, me diga onde existe a verdadeira felicidade. Porque ele já morrendo de frio, né? E aí tendo que escrever aquela história, e ele dizendo sobre várias situações que não era a verdadeira felicidade. Disse: pois bem, irmão, nós estamos aqui no frio terrível, chuva, estamos molhados, cansados e com fome. Quando nós chegarmos à frente, vai ter uma estalagem, uma hospedaria, e nós vamos bater lá. E se batermos lá e dissermos: irmão, nos acuda, estamos com frio, com fome, por tudo que é mais sagrado, nos acuda. E ele disse: saiam para lá, vagabundos, não os conheço. E nós insistirmos, porque em nosso coração não vai ficar mágoa nenhuma, nós continuaremos amando, e batermos novamente: irmão, nos atenda por tudo que é mais sagrado, somos os irmãos menores. É assim que eles se chamavam, os irmãos menores. Não os conheço, os vagabundos, se permanecerem aí, vou bater em vocês. E nós não ficarmos com mágoa dele e ainda assim amarmos muito. E mesmo assim insistirmos, e ele sair com um porrete e nos surrar, e nós nos lançarmos ensanguentados na neve e no frio, e ali deixados, ainda continuarmos a amar aquele nosso irmão. Escreva aí, irmão, nisto reside a perfeita alegria. Que o nosso irmão Francisco possa nos animar para que conheçamos verdadeiramente o sentido da vida. As aflições nos acompanham em todos os instantes. Muitas vezes somos incompreendidos, e nas nossas caminhadas, nos grandes tormentos, no gelo e na chuva, muitas vezes pedimos o abrigo nas coisas exteriores e somos defrontados com a aridez,
com a violência, com a incompreensão. Mas é o Cristo a animar o nosso coração e a nos dizer: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Eu estarei convosco até o fim dos dias. E permanece o Cristo a nos anunciar: não temais, eu venci o mundo. Nos convidando a também realizar a tarefa de vencer o mundo em nós mesmos, superando as nossas sombras, os tormentos íntimos, as aflições, construções de nossa mente, porque ainda somos afeiçoados às coisas do mundo e ainda tão distantes da luz que nos anima a vida. Mas quando, nas orações profundas em que nos devotamos, clamando aos céus as nossas ajudas, Ele vem e diz: eu estou convosco, a minha misericórdia vos alcança, eu vos ergo nos despenhadeiros. E somos erguidos na mansidão, na mansuetude, na paz íntima, e é Ele a nos dizer: a paz esteja convosco, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. É o Cristo nos animando a vida, Francisco a nos incitar a seguir o seu exemplo, para que permaneçamos, a despeito das tormentas e das incompreensões, da violência com que nos defrontamos, dizermos: continuo amando, continuo amando, continuo amando. Assim seja.